Você já ouviu que o Papa seria o Anticristo? Ou que a sua eleição representa um sinal inequívoco de que o fim do mundo se aproxima? Essas ideias, embora comuns em certos círculos religiosos e conspiratórios, são mais antigas do que se imagina. Elas têm raízes profundas na história da Igreja, nos conflitos entre católicos e protestantes e na leitura literalista e, por vezes, fora de contexto das Escrituras Sagradas. Com o passar dos séculos, essas ideias ganharam força, foram moldadas por guerras, perseguições, rivalidades e até pela cultura popular. Mas será que elas têm fundamento bíblico e histórico sólido? Será que o Evangelho de Jesus Cristo realmente aponta para o líder da Igreja Católica como o grande opositor escatológico da fé cristã? Neste vídeo, vamos desmontar mitos, analisar o contexto histórico dessas acusações e entender com profundidade o que as Escrituras realmente dizem sobre o Anticristo e o papel do Papa na escatologia cristã. Esta é uma jornada de esclarecimento, discernimento e verdade bíblica. Durante a Reforma Protestante do século XVI, importantes nomes como Martinho Lutero e João Calvino passaram a identificar o Papa com o Anticristo. Essa opinião era baseada em uma interpretação escatológica das Escrituras, especialmente de passagens como 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13. A figura do homem da iniquidade e da besta foi relacionada ao papado em razão dos abusos e corrupções institucionais que marcaram a Igreja de Roma na Idade Média. Essa interpretação não era apenas retórica, foi incorporada em documentos como a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo de Heidelberg. Muitos reformadores viam no papado um sistema corrompido que havia se afastado do Evangelho puro de Cristo e utilizaram a linguagem apocalíptica para denunciar esse distanciamento. Contudo, vale lembrar que esses reformadores viviam em um contexto de forte tensão política, social e religiosa. A Europa do século XVI era marcada por guerras de religião, disputas por territórios e poder entre impérios e reinos. Nesse cenário, a figura do Papa era vista não apenas como um líder espiritual, mas também como um chefe de Estado rival, com influência direta sobre reis, príncipes e políticas de nações inteiras. Assim, a linguagem escatológica foi muitas vezes um instrumento de confronto teológico, sim, mas também de embate político. Ao entendermos isso, percebemos que muitas das acusações contra o papado eram moldadas mais pelo contexto histórico do que por uma leitura isenta das Escrituras. Surpreendentemente para muitos, o termo anticristo aparece apenas nas cartas de 1 João, e não no livro do Apocalipse ou nas cartas paulinas, como muitos supõem. De acordo com o apóstolo João, o anticristo é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo ou que nega o Pai e o Filho. Ele não é retratado como uma figura única e futura, mas como uma realidade já presente na comunidade cristã do primeiro século. João fala de muitos anticristos que já estavam no mundo naquela época, caracterizando-os como hereges, falsos mestres e enganadores que se afastaram da verdade do Evangelho. Já em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala do homem da iniquidade, ou filho da perdição, que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo isso que se chama Deus. Essa figura será revelada no tempo determinado por Deus, mas já atua de forma misteriosa no mundo. Em Apocalipse 13, encontramos a figura da besta que surge do mar, um ser que recebe autoridade do dragão, Satanás, e que opera milagres, engana as nações e persegue os santos. Embora muitos vejam essas figuras como diferentes aspectos do mesmo ser escatológico, é importante lembrar que a Bíblia não faz uma conexão direta e explícita entre essas descrições e o Papa. A Bíblia, portanto, apresenta o Anticristo não necessariamente como um indivíduo único, mas como um espírito de engano, de oposição à verdade de Deus, que pode se manifestar em muitas formas, sistemas e pessoas. Reduzir essa complexidade à figura do Papa é um erro de exegese e uma simplificação perigosa da mensagem bíblica. No século XVI surgiu a chamada
Profecia dos Papas, atribuída a São Malaquias. Ela lista os 112 papas, desde o ano 1143 até um suposto último papa que testemunharia o juízo final. Essa lista ganhou notoriedade e foi usada em diversas épocas como argumento para sugerir que o fim estava próximo. No entanto, a autenticidade desse documento é amplamente contestada por estudiosos. Muitos acreditam que tenha sido forjada no século XVI para influenciar o conclave papal da época, favorecendo certos candidatos. Historiadores apontam para a ausência de qualquer menção à profecia antes desse período como evidência de sua inautenticidade. Outra teoria recorrente é a que relaciona o título Vicarius Filii Dei ao número 666, mencionado em Apocalipse 13, versículo 18. De fato, se atribuirmos valores numéricos latinos a essa expressão, podemos somar 666. No entanto, há diversas críticas a essa abordagem. Em primeiro lugar, esse título não é oficial nem usado nos documentos formais do Vaticano. Além disso, há outros nomes e títulos históricos que também somam 666, o que torna essa prova altamente questionável. Numerologia, por si só, nunca foi critério seguro para a doutrina. Teorias como essas, embora fascinantes para o imaginário popular, não devem ser a base de nossa fé. Elas desviam a atenção do Evangelho e fomentam medo e suspeita, em vez de esperança e confiança em Cristo. Embora a opinião de Lutero e Calvino tenha moldado profundamente a teologia protestante durante séculos, muitos teólogos reformados contemporâneos reconhecem que essas interpretações elas estavam intimamente ligadas ao contexto histórico, social e político do século XVI. Hoje, a maioria dos estudiosos entende o anticristo não como uma pessoa específica, mas como um sistema de oposição à verdade de Deus, que pode se manifestar em governos, filosofias, religiões e até instituições religiosas que distorcem o Evangelho. O Papa Francisco, por exemplo, foi uma figura que promoveu a paz, o diálogo interreligioso, o cuidado com os pobres, os refugiados e o meio ambiente. Embora os cristãos protestantes não compartilhem de todas as doutrinas e práticas da Igreja Católica, é incorreto, à luz da teologia bíblica, associar automaticamente o papado à figura do anticristo. O amor, o discernimento e o respeito devem guiar o nosso julgamento, não o medo ou a tradição de conflito. Devemos lembrar que a unidade da Igreja não depende da uniformidade, mas da fidelidade a Cristo. O verdadeiro inimigo da fé não está em uma figura religiosa específica, mas em toda manifestação de orgulho, mentira, injustiça e rebelião contra Deus. A luta espiritual é contra principados e potestades, não contra pessoas ou instituições. Um dos maiores perigos das teorias conspiratórias é desviar o foco do verdadeiro evangelho. A fé cristã não se sustenta no medo, na especulação ou na perseguição de supostos inimigos ocultos, mas na esperança viva da volta de Cristo, no poder transformador do Espírito Santo e na centralidade das Escrituras. Quando direcionamos nossa energia para tentar identificar o anticristo ou prever datas do fim, podemos estar perdendo tempo precioso que deveria ser investido em missão, discipulado, oração, santidade e serviço ao próximo. A Escritura nos chama a vigiar, sim, mas a vigiar em amor, em sobriedade e em esperança. O foco deve estar em Cristo e na preparação do nosso coração para encontrá-lo, e não em alimentar suspeitas sobre líderes religiosos. Devemos estar atentos, mas não paranoicos, preparados, mas não obcecados. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e essa verdade nos leva a confiar em Deus, não a temer o futuro. A ideia de que o Papa é o anticristo é um mito que surgiu num contexto histórico muito específico. Embora haja elementos simbólicos e proféticos nas Escrituras que levantam questões sobre o engano, nos tempos do fim, a Bíblia não identifica claramente o Papa como essa figura. Ao longo da história, muitos líderes foram rotulados como o anticristo, de imperadores romanos a políticos modernos, e todos esses rótulos falharam em sua previsão. Nosso chamado é para viver
em fidelidade a Cristo, anunciar seu evangelho, permanecer firmes em sua palavra e cultivar um coração vigilante, mas cheio de fé. A verdade liberta, e a verdade é que só Jesus é o nosso Rei Salvador e justo juiz. Nele devemos confiar, e não em teorias que geram divisão, medo e afastamento da missão da igreja. A verdadeira preparação para o fim dos tempos não é descobrir quem é o anticristo, mas viver como verdadeiros discípulos de Cristo. O foco do cristão não é na escuridão, mas na luz. E essa luz é Jesus. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre o tema e quais outros assuntos você gostaria de ver por aqui. Envolva-se conosco nessa jornada de fé, estudo e edificação. Juntos, vamos edificar a igreja com verdade, discernimento e amor. Que o Senhor abençoe sua vida e te conduza a toda a verdade.